possível. Existe uma discussão que seria efetivamente o interesse social, tá? Mas o entendimento é que se a pessoa tem uma atividade que atinge o público e sobrevive disso, ela tem o direito de imagem mitigado. Eu trouxe aqui um breve contexto, o caso alemão da princesa von Hannover contra a Alemanha, porque conta um pouco da história de como surgiu a mitigação dos direitos de personalidade. Ela não trata especificamente do direito de imagem, trata da privacidade, mas foi um desenvolvimento até chegar onde a gente está hoje. O que aconteceu? A princesa von Hannover estava de férias, a princesa de Mônaco, estava de férias com os seus filhos em Mônaco e teve diversas fotos na praia, fotos fazendo compras, publicadas por um jornal local. Como ela se sentiu violada, entendeu por ser uma violação aí ao seu direito de privacidade, ela ajuizou diversas ações que foram julgadas parcialmente procedentes, objetivando que as empresas parassem de comercializar essas fotos aí, já que ela não estava aí no exercício de suas funções, ela estava apenas de férias. As ações foram julgadas parcialmente procedentes, todas as partes ajuizaram recurso para o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que entendeu expressamente que, por se tratar de uma pessoa pública, ela estava sujeita a esse tipo de publicação. Ela não poderia reclamar porque era uma mera consequência da atividade dela. Se ela tinha todos os aspectos positivos, ela deveria ter também esse aspecto negativo. A princesa, ela interpôs recurso para a Corte Europeia de Direitos Humanos e sustentando aqui um embate entre o direito à privacidade e o direito à liberdade de expressão, a Corte Europeia criou uma teoria que chama a teoria dos 3 círculos concêntricos, onde que existem 3 círculos, em que um menor, um meio termo e um maior, em que determinam as esferas das informações das pessoas. Então, existe a esfera privada, seria a esfera externa, a do segredo, que é um nível intermediário, e a de total intimidade. Tá? Isso para notar que existem algumas informações que efetivamente a pessoa não devem ser compartilhadas e outras que podem, em razão da função de cada pessoa. Isso foi desenvolvido, foi fundamentado até chegar hoje na mitigação do direito das imagens que a gente tem hoje. Tá? Eu trouxe alguns casos do STJ, mas todos os casos que eu escolhi foi muito mais focando em demonstrar que, apesar da mitigação do direito da imagem pública, da imagem da pessoa pública, a pessoa pública segue tendo a sua proteção aos direitos da personalidade. Isso não só a imagem, mas como também a honra, ao nome, a privacidade e a intimidade. Então, veja, esse caso é o caso da Isis Valverde, tá? A revista Playboy publicou uma imagem da atriz atuando, contracenando, uma imagem que ficou bastante famosa na novela, e ela ajuizou a ação objetivando a indenização pelos danos causados, dizendo que ela nunca autorizou e que, mesmo que ela se trate de uma pessoa famosa e a fotografia ter sido retirada de um local público, quer dizer, da novela, ela deveria ter autorizado. E isso foi reconhecido pelo relator, foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Eu grifo aqui a parte em que ele retrata que, mesmo nas situações em que há alguma forma de mitigação, não é tolerável o abuso. Eu acho que essa é a parte mais importante para a gente chegar na nossa conclusão, tratando dos influenciadores digitais. Nesse mesmo sentido, mais uma decisão, dessa vez da ministra Nancy Andrighi. Ela fala que, diferentemente das decisões aí em primeiro e segundo grau, as pessoas públicas, elas têm o resguardo dos direitos da personalidade, entre eles o direito à imagem. E mais uma decisão, tratando aí sobre opinião crítica e jornalística, mas todas nesse mesmo sentido. Bom, a gente chega aqui no tema da discussão, tratam-se dos influenciadores digitais. Os influenciadores digitais, eles são entendidos como profissionais que trabalham efetivamente com a sua imagem, tá? Então, eles muitas vezes também usam a voz, o nome,
enfim, mas acho que a grande questão aqui é entender o influenciador digital também como um modelo, como a pessoa que trabalha com a sua imagem. Para a doutrina e para a jurisprudência, esqueci de fazer esse comentário no início, a imagem, quando a gente fala em imagem, não necessariamente é só a imagem, o cerne, que você olha no espelho, mas também pode ser entendido como a voz ou outros aspectos corporais que identificam um ser humano. Tá? Trouxe alguns casos práticos, vou tentar não fazer juízo de valor sobre as decisões ou sobre os casos, mas convidá-los aí para uma discussão sobre o teor das decisões. O tema não aparece muito nos tribunais, em especial nos tribunais superiores, talvez em razão aí da novidade da matéria. Essa é uma influenciadora digital, chamada de Gil Jung, eu não conhecia, aparentemente ela é apresentadora do GNT, trabalha de forma profissional, se apresenta como influenciadora digital, tem mais de 500 mil seguidores hoje em dia, e ela teve a sua imagem, aqui, essa foto foi tirada dos autos do processo, ela teve a sua imagem utilizada aí como publicidade de uma festa, tá? Pelo que eu li do processo, não era só nesse flyer, existiam diversos outros materiais que também utilizavam não só a imagem, como o nome da influenciadora. Então, ela ajuizou a ação objetivando que a empresa cessasse toda e qualquer promoção da sua festa e a indenizasse pelos danos causados. O juiz, é um juiz aqui de São Paulo, ele julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré a se abster de qualquer utilização da imagem da autora, seja aí em termos físicos ou digitais, como havia acontecido, e indenizar a autora pelos danos materiais e morais causados. O valor indenizatório pelos danos morais foi no montante de R$10 mil. A empresa ré interpôs recurso de apelação, sustentando que não estaria utilizando a imagem para fins comerciais e que seria uma festa menor, enfim. O acórdão manteve os termos da apelação, sustentando, inclusive, a súmula do STJ, dizendo que independe de prejuízo a indenização causada pelo uso indevido de imagem. Tá? Aqui tem todas as informações do processo. O relator foi o desembargador Rogério Murilo Pereira Cimino, da 9ª Câmara de Direito Privado. Temos aqui também uma influenciadora digital, Natália Vosa, que hoje tem 1,3 milhões de seguidores. Ela é diretora criativa dessa marca NV e trabalha bastante com moda. Dá também uma ação judicial, tá? A narrativa fática é um pouco distinta. Parece que a Natália, ela tinha parceria comercial com um site, ela já tinha, com autorização para vinculação de imagem, de marcas, enfim, dela nesse site específico, numa determinada forma contratual. Ocorre que ela foi surpreendida, depois da rescisão do contrato, desse mesmo site, publicando novas fotos delas com outras marcas que ela nunca autorizou. Tá? Ajuizada a ação, a ação também foi julgada parcialmente procedente, o juiz trata nessa decisão super interessante, também coloca os dados aqui, que não houve uma ofensa à honra ou à imagem, não foi ferido o direito da imagem de uma forma negativa, mas a ré extrapolou os termos e as condições do contrato aí, uma vez que a imagem da autora foi reproduzida de modos distintos e não autorizados. Então, por esse motivo, ela foi condenada, a empresa ré foi condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados. Esse caso, ele é super recente e eu trago muito mais porque não teve sentença. Então, essa atleta, ela chama Júlia Cáceres, ela tem mais de 300 mil seguidores e ela tem diversas parcerias aí com marcas de atividade fitness e de bem-estar. Importa aqui saber que ela publicou uma série de vídeos com um personal trainer e
a parte ré aqui, esse doutor Paulo Gentil, que é um perfil também público, com muitos seguidores, tem mais de 100 mil seguidores, ele republicou o conteúdo que foi publicado pela própria influenciadora, com diversas críticas aí e utilizando a imagem dela. Bom, por esse motivo, ela ajuizou a ação, requerendo o pagamento de R$60 mil por dano moral pelo uso indevido da sua imagem. Agora, veja, ela, como uma pessoa pública, ela sustenta na petição inicial, única e exclusivamente, a utilização indevida de imagem. Não fala nada sobre ofensa à honra ou ofensa a outro direito da personalidade. Bom, aqui já foi só um contexto necessário, alguns casos práticos para ilustrar a discussão. Trago aqui as conclusões tecidas nos slides anteriores. Pensando aqui, analisando, estudando as decisões, tem uma polêmica muito grande. Eu trabalho com influenciadores digitais, uma significante parte aqui dos clientes do escritório são desse nicho. E ultimamente a gente tem muitos problemas com as pessoas que estão ao redor dos influenciadores. A gente viu que a legislação confere proteção à imagem das pessoas. Então, de acordo aí com o artigo 5º da Constituição Federal, os artigos 12, 20, 186 e 927 do Código Civil possibilitam ou a determinação judicial com a obrigação de não fazer, ou os direitos à indenização pelos danos morais e materiais causados. Sendo que o próprio STJ já diz que, se a imagem for utilizada com fins econômicos, independe inclusive do uso de prova, mas esse direito é mitigado no caso da pessoa pública, como ficam aqueles que estão ao redor das pessoas públicas, e aqui especificamente ao redor dos influenciadores. E aqui vou fundamentar um pouco a minha dúvida. Uma cliente entrou em contato recentemente porque uma empresa estaria usando as imagens das filhas da cliente, que é uma pessoa pública, que tem milhões de seguidores, para fazer propaganda. Se ela não estivesse fazendo propaganda, eu acho que aí torna a questão um pouco mais fácil, mas se ela não estivesse fazendo, ela poderia, a mitigação dos direitos de personalidade da pessoa pública atinge aqueles que estão ao redor dos influenciadores. Recentemente também uma outra cliente, ela se divorciou do ex-marido, e uma parte contrária postou uma foto do ex-marido fazendo críticas. E ela perguntou, e aí, a proteção da imagem do meu ex-marido é diferente porque eu sou uma pessoa pública? Porque ele não é uma pessoa pública. Mas, ao mesmo tempo, acontecia uma exposição do ex-marido na página dela. Com o divórcio, ele deixou de ser uma pessoa pública ou tem algum reflexo? Essa é uma questão ainda que a gente está em discussão. Mas é isso. Obrigado pela atenção. Foram breves considerações, sem pretensão nenhuma de esgotar o tema, só trazer material para o debate. Agradeço a atenção de todos. Tem aqui meus contatos no canto da página. Bom, André, muito obrigado. Já de imediato eu faço uma correção. Cortez de Carvalho Furegatti. Eu tinha contado um Cortez de Furegatti. Então, as desculpas pela leitura do escritório. André, muito obrigado pela exposição. Foi muito precisa, muito direta. Fiz aqui algumas observações e queria conversar e até convido aos participantes para que escrevam mensagens, para que eventualmente tirem algumas dúvidas ou façam um comentário aqui na nossa chatbox do Zoom, tá bem? Bom, André, você comentou a respeito do modo, né, de como a imagem foi vinculada. No caso da Latifosa, ela tinha uma parceria contratual, depois foi encerrado o contrato, enfim, e a página republicou algumas fotos. Por outro lado, no caso da princesa von Ravonen, ela estava de férias, né? E aí, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é se você enxerga que há uma diferença com o objetivo da publicação, né? Se é algo comercial ou pessoal, mas voltado diretamente a influenciadores digitais.
Por que questiono? Né? Entre o público mais jovem, existe, né, o objeto de criação de Instagrams públicos e privados, né, de DICs. Então, bom, então tem o que eu escolho exibir para o público e a conta que eu escolho exibir para pessoas que eu aceito, né? Quase que uma extensão aí do Close Friends. E você entende que esse talvez poderia ser um cenário futuro para os influenciadores digitais, um perfil apenas de compartilhamento, né, e pontos de vista profissionais, e outro apenas para assuntos pessoais? Como que você enxerga essa questão? Então, retomando, o objetivo da publicação do perfil comercial, seja ele pessoal ou comercial em si, influenciaria numa eventual ação que discutisse a utilização indevida? E como você enxerga esse cenário de, eventualmente, a criação de um perfil específico para fins comerciais? Boa pergunta, Hélio, mas eu acho que tudo se resume, assim, grande parte da proteção do direito, da ofensa ao direito da imagem, ela é resolvida com o fim da publicação. O próprio STJ determina que, se for com fins econômicos, independe, inclusive, de prova ou prejuízo. Então, veja, é óbvio que é algo muito mais sério. Nesse caso da Nativosa que eu trouxe, era uma parceria comercial, ela tinha fins econômicos, mas a Natália se beneficiava disso. A partir da rescisão contratual, a imagem dela foi utilizada sem autorização, com fins econômicos. Entende? Mas a grande questão é que a finalidade ela vai apenas ajudar essa preservação. O caso da princesa, ela, por ser uma pessoa pública, ela está disposta, ela não está disposta, mas ela está sob esse ônus. Entende? Acho que essa é uma questão. A questão da criação de perfis, não sei analisar do ponto de vista comercial. Acho que, pelo que eu vejo no meu dia a dia, estão sendo criados cada vez mais conteúdo de close friends, conteúdo pagos. Então, quer dizer, o usuário ele paga mensalmente um valor, ele paga para ter acesso a determinado conteúdo, mas não vejo como isso vai interferir na proteção da imagem. O influenciador, na minha opinião, ele está monetizando o perfil dele como um todo, seja como a venda de uma publicidade, seja com a divulgação de um produto, seja até com o posicionamento da marca dele. O Close Friends talvez seria, ou o conteúdo privado que ele apresenta, seria apenas mais um serviço. Entendi. Muito obrigado, Zé. Pessoal, mais algum comentário? André, em relação à herança digital, né, entrando aqui um pouquinho, a gente discutiu esse tema em um EDD anterior com a Lívia Teixeira Leal. E a gente conversou acerca da crescente onda, né, de remoção de conteúdo pós-mortem. Inclusive, até há pouco tempo, e esse eu estava pensando aqui agora, há pouco tempo eu vi uma matéria que estava discutindo que atores e atrizes cada vez mais estão discutindo contratualmente a exibição de imagens, né, das próprias imagens em filmes, mesmo depois do falecimento, impedindo aí o lucro, né, com a reconstituição da imagem. Como, por exemplo, a Carrie Fisher no Star Wars, o ator que, desculpa, fugiu o nome dele, mas foi o Brian no Velozes e Furiosos, então foi reconstituído digitalmente. E aí a gente entra numa questão aqui sobre influenciadores. Como que você enxerga, né, ou qual é a sua opinião sobre a utilização de uma imagem de um influenciador mesmo após a morte dele? Você acha razoável, eventualmente, a criação de uma cláusula contratual, ou uma previsão, até a própria no próprio jurisprudência mesmo, né, algum apontamento jurisprudencial de que existe essa proibição ou tipo é razoável que aufira lucro mesmo após a morte? Como que você enxerga esse ponto? Não é mais uma pergunta, mais um apanhado. Como que você enxerga essa questão?
Olha, a herança digital tem sido discutida ultimamente, né? Eu lembro de um caso prático, a modelo que faleceu ano passado num acidente de barco e deixou um perfil com mais de 500 mil seguidores. E a família discutia se eles podiam utilizar isso como uma plataforma, se eles podiam manter apenas como memorial. Muito interessante, mas confesso que eu ainda não estou 100% inteirado ao tema. Em relação ao direito de imagem, eu acho, pelo menos nessa visão inicial, que é um desenvolvimento da proteção determinado pela legislação. Se for uma pessoa pública, aqui não estou falando de fins econômicos, então estou falando apenas da mera utilização da imagem alheia. Se for uma pessoa pública, acho que é uma consequência da sua atividade. Então, seria permitido. Então, veja, grandes artistas aí que falecem, a imagem é utilizada aí como em reportagens, como memorial, homenagens e afins. Em caso de pessoas não públicas, eu acho que isso se limita, né? Não acho razoável que se use em reportagens ou afins. Acho que realmente vai ter que ter análise do caso concreto. Com fins econômicos, acho que sem autorização aí do espólio ou enfim, uma autorização expressa antes da morte, acho que não é viável. Pode ser que essa questão seja resolvida no contrato mesmo, cláusula contratual, proibindo aí, cessando o uso da imagem com a morte. Legal, André. Obrigado pela resposta. Realmente, acho que a Aparecida comentou aqui sobre herança digital. Realmente é um tema que atrai bastante, né? Porque a questão de 5, 10 anos, não, 5, 10 anos foi generoso. Seja de 15, 20 anos, a gente nem imaginava, né, como seria a questão de memória e esquecimento da internet. O Sérgio Branco, né, tem um livro excelente sobre o tema, né, sobre como a memória construiu-se coletivamente, né. Agora, essas memórias não pertencem mais apenas a gente, mas sim a todo o rol de seguidores ou a todo o público que tem acesso ao nosso Instagram, seja privado, seja particular, etc. Privado, público, né, etc. Então, realmente é um tema bem bacana, que, inclusive, me lembrou muito, quando a gente estava comentando há pouco, no ED anterior, sobre parenting. Até o último questionamento no slide foi justamente esse ponto. Mas os filhos, os companheiros, né, companheiros e companheiras do influencer, então, como ficaria essa questão de justiça de imagem? É importante para que todo mundo que está assistindo aqui realmente perceba, né, a conexão entre os temas, né? Quando a gente está falando de influenciador digital, realmente tem a extensão, né, o direito, se a gente poderia chamar até de dano ricochete, né, para os correlatos, né, sejam os filhos, que eventualmente talvez nem queiram mais aparecer, ou como que vai funcionar a questão da possibilidade, né, da escolha, né, são incapazes, pai ou mãe responsável poderá autorizar por si que os filhos saiam em publicidades, etc. Então, a gente está vendo realmente uma onda cada vez mais crescente de influenciadores mirins. E aí, né, voltando nesse ponto, como que você enxerga o papel dos pais e responsáveis na questão de utilização de imagens de influenciadores mirins, né? De repente, como que o ECA aborda essa questão? O que você compreende esse ponto? Nós aqui, o escritório tem um parceiro que ele trabalha basicamente com influenciadores digitais mirins, e tudo que ele fala para a gente é muito interessante, Hélio. Ele diz que as crianças não sabem ainda o poder e a responsabilidade que elas têm. Então, muitas vezes, elas não conseguem nem ir ao shopping, porque elas são reconhecidas, elas causam trânsito, é um caos. E ele demonstra também, isso muito mais do que jurídico, muito mais prático, a responsabilidade dos pais. Acho que tem também estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo ECA, pelo próprio Código Civil, a responsabilidade do pai, da mãe, né, em relação aos filhos, e acho que só eles vão ser responsáveis aí por ditar as diretrizes ou as consequências do direito de imagem. O menor de idade, até mesmo pela própria legislação, não consegue.
Legal, André. É bacana porque a gente começa a lembrar, né, da Maísa. Poxa, eu assisti a Maísa com 3 anos no Raul Gil. Né? Poxa, e agora realmente vendo todo o histórico dela na internet, o pessoal retoma as propagandas que ela fez, ou alguns memes lá de trás, como isso reflete nela. Eu vejo que ela lida muito bem com a questão da imagem dela nas redes sociais, inclusive, né, o que aparece aqui de fora, ela soube trabalhar muito bem durante o crescimento dela como profissional. Então, realmente é um tema muito bacana, André. Deixa eu ver, a Diana comentou um tema super atual que vai se modificando conforme as redes sociais vão avançando. Perfeito. Eu sempre brinco com o pessoal que realmente o nosso próximo presidente ou presidenta está agora no TikTok gravando dancinha. Então, como que isso vai influenciar daqui para frente? Então, daqui a 40, 50 anos, vai lembrar que, nossa, eu estava no meu For You do TikTok, ou estava bombando no Reels do Instagram. Então, realmente, a gente precisa se preocupar cada vez mais com essa questão. Porque de uma hora para outra, qualquer um de nós pode viralizar e a gente pode se tornar um influenciador digital da noite para o dia. Né? Muitas vezes a vida das pessoas não muda, né? Pegar agora o exemplo do... Não fugiu o nome dele, eu não lembro do meio, mas lembro do nome. Todo o Nicolas Cagezinho. Né? Que de uma hora para outra, bombou, os vídeos ele retomaram, o Whindersson compartilhou um vídeo dele há pouco tempo. Então, qualquer um está suscetível a ter a sua imagem atribuída a pontos positivos, pontos negativos. Então, é bacana que o André traz essa questão com foco atual, tá? Com a realidade precisa, esse corte, né, temporal dos tribunais, porque como realmente né, o aumento de demandas e há esse aumento de discussão no tribunal, a gente tem que estar bem atento à questão indenizatória. Tem a questão do abandono digital. As crianças precisam ser iniciadas no ambiente virtual. Compreendido, Aparecida. Realmente, aí uma opinião particular, uma opinião do Digital Rights, eu realmente acho que tem que ter esse acompanhamento do menor. O Otávio está perguntando aqui, André. André, de acordo com sua prática, qual o momento do cancelamento nas redes sociais se caracteriza? Também gera indenização? Otávio, você fala cancelamento do perfil ou o discurso do cancelamento? A cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, ela é muito discutida ultimamente. É interessante que no mestrado da PUC eu tive uma discussão em que a cultura do cancelamento coloca em xeque a própria democracia, no momento em que ele limita aí uma pluralidade de ideias e a discussão, que é um dos pressupostos do Estado democrático de direito. É muito difícil a resposta à sua pergunta, é o que a doutrina enfrenta hoje em dia, a maior discussão. A única resposta certa, que é fundamental, é o abuso. Então, o discurso de ódio e a cultura do cancelamento, elas são caracterizadas pelo abuso de ofensas ou abuso de manifestações de partes. A grande dúvida é em que momento isso passa a caracterizar uma indenização, em que momento isso passa a se tornar um ato ilícito. E após isso, quem que seria o agente praticante do ato? A coletividade? Só uma pessoa, 2 pessoas? Será que é possível identificar um único sujeito que foi responsável aí por levantar a bandeira e iniciar o discurso de ódio? Também um tema muito atual. Aliás, deixa eu só perguntar aqui para não dar um spoiler para o pessoal. Alguém não ouviu o podcast Paciente 63? A produção original do Spotify. Não estamos sendo pagos pelo Spotify para fazer essa propaganda. Poderia. Mas essa publi é gratuita aqui. Bom, mas quem não ouviu, né, sem muito detalhes, essa questão do cancelamento é abordada em certo ponto a respeito da evolução da sociedade no julgamento da ação de terceiros, né, do risco sobre isso. Então, a gente cai em risco moralista, né, cai em risco de oportunismo de ocasião. A Carol Conká, agora recentemente no Big Brother,
e até o documentário lançado posteriormente trouxe essa discussão à voga, né? Então, realmente, esse comparativo com, nossa, a Juliette foi cancelada no começo do Big Brother, mas ela ganhou o Big Brother. Agora, a Carol Conká, esse cancelamento se manteve mesmo após o programa. A Lumena, o próprio Projota, inclusive, ele fez algumas publis de cancelamento de reserva de hotel. Eu achei bem legal essa sacada. Então, realmente, essa questão da cultura do cancelamento, a própria nossa usuário, a VTube, né? A VTube comentou várias vezes, não, bom, já fui cancelado várias vezes, mais uma vez aqui, então já estou acostumada com o cancelamento. E ele mexe, tá bombando com as publicidades, com mais influenciador digital que soube lidar com o abuso, né, no sentido das críticas nas redes sociais. Tem mais alguma questão, pessoal? Estamos com 33 participantes. Bom, André, seguindo aí no tempo que a gente estava programando, né, de 1 hora de exposição, mais ou menos, gostaria de perguntar, você tem mais algum ponto a abordar? Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, Hélio, acho que é isso. Eu queria novamente agradecer a oportunidade. Você e a doutora Isabela. É um prazer estar aqui. Espero encontrá-los na próxima. André, eu que agradeço. Eu gostaria de comentar que o seu EDD bateu um recorde de inscritos na história do Digital Rights. Ao todo, só para não falar o número errado, pelo tempo, nós temos 289 inscritos no EDD, de 300 possíveis. Nós tivemos 45 check-ins, então isso vai ficar gravado depois, né, o pessoal poder assistir posteriormente. E, então, assim, realmente foi um marco nos nossos eventos e fico muito feliz em poder compartilhar esse tema contigo, não só eu, né, como o Digital Rights inteiro, que é a evolução, né? A gente está observando não apenas a perspectiva jurídica, mas as relações comerciais, né? A própria questão de assessoria de imprensa, como validar a questão de exibição de imagens, o próprio efeito Streisand, como se aplica aos influenciadores digitais. Então, poxa, que incrível ter a possibilidade de ouvir hoje, nessa terça-feira, aqui no Digital Rights, para falar sobre a utilização devida da imagem de influenciadores. Eu agradeço demais a sua apresentação, a sua exposição, o seu tempo, não só eu, como em nome da Isabela, em nome de todo mundo da diretoria. Nós nos colocamos à disposição do que você precisar. Convidamos, inclusive, quando você tiver tempo, eu sei que o mestrado está um pouquinho complicado, mas fica à vontade se quiser participar de um outro DD, a gente pode conversar sobre um outro tema, escrever algum artigo, a gente está aqui à disposição. Inclusive, pessoal, a respeito de minuto de artigos, envio, todas as pessoas podem encaminhar artigos no Digital Rights. Eu vou deixar aqui no chat o nosso perfil no Instagram, onde vocês vão poder acompanhar os nossos próximos EDDs, artigos que a gente publica. Lá vai ter no site para você submeter o seu artigo. Quero levar o Digital Rights para a minha faculdade, quero fazer uma palestra, quero falar sobre Fashion Law, nós temos uma área específica para isso. Quero falar sobre crimes virtuais, crimes digitais, com quem eu posso conversar. Nós temos pessoas capacitadas para abordar o tema da melhor forma. Então, fiquem à vontade, conversem com a gente, interajam no post. Inclusive, o André está marcado no último post lá. Podem segui-lo, né, seguir nos perfis pessoais também, porque esse é o grande objetivo do Digital Rights, é a construção coletiva. Para encerrar, gostaria de convidar a todas e todos para o nosso próximo EDD, que vai ser na última terça-feira de outubro, no dia 26. Os EDDs são sempre as últimas terça-feiras de cada mês. A gente está agendando, né, finalizando o debatedor, mas o foco seria a produção de dados para jovens, para crianças e adolescentes. A gente vai a temática do mês da criança. Então,
como os temas estão ligados, né? Estão linkados. Então, quem participou do DD de setembro, com certeza vai enxergar uma ligação forte no DD de outubro e aprofundar um pouco mais no tema. Então é isso, gente. Desculpa. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de todas e todos. Muito obrigado pela participação, André. Obrigado pela exposição. Estamos de portas abertas. Qualquer dúvida, nos contatem. E sobre o certificado, se alguém tiver algum problema, só mandar uma mensagem para a gente no Instagram, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana e até a próxima. Hélio, obrigado de novo. Obrigado a todos aí que tiveram presentes aí na nossa conversa. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.